Tem um momento na vida que ninguém te avisa que vai chegar. Ele não vem com um sinal nem com um aviso claro. É um dia comum, aparentemente igual aos outros, mas algo muda dentro de você. De repente, você sente como se tivesse perdido alguma coisa. Não algo físico, mas algo mais profundo. E então você percebe: o tempo passou e você não estava prestando atenção como achava que estava. Já aconteceu com você de parar por alguns segundos e pensar: como eu cheguei até aqui? Não no sentido de caminho, mas no tempo. Como se tudo tivesse acontecido rápido demais. Dias viraram semanas, semanas viraram meses. E quando você tenta lembrar, parece tudo meio borrado. Não porque não aconteceu, mas porque você não viveu com presença suficiente para sentir cada parte disso. A sensação é estranha, quase como acordar de um sonho longo demais. Você sabe que muita coisa aconteceu, mas não consegue lembrar de tudo com clareza. E isso incomoda, porque, no fundo, você começa a se perguntar se realmente viveu esses momentos, ou se apenas passou por eles, enquanto sua mente estava ocupada em outro lugar. Quando você era mais novo, o tempo parecia diferente. Um dia podia parecer eterno. Existia espaço para observar, sentir, explorar. As coisas tinham mais intensidade. Você não estava o tempo todo pensando no amanhã, nem carregando preocupações constantes. Você simplesmente estava ali, vivendo o que estava acontecendo, sem perceber que aquilo um dia faria falta. Mas em algum ponto, isso muda. A rotina começa a tomar conta, as responsabilidades aumentam e sua mente passa a viver mais no futuro do que no presente. Você começa a planejar, a se preocupar, a resolver problemas. E sem perceber, deixa de prestar atenção nos pequenos momentos que no passado eram exatamente o que fazia tudo parecer mais vivo. E é aí que o tempo começa a escapar. Não porque ele acelerou de verdade, mas porque você parou de perceber ele passando. Quando sua mente está sempre ocupada com o que vem depois, o agora perde espaço. E o presente, que é o único momento que realmente existe, começa a passar sem ser registrado. Pense em quantos dias você viveu recentemente sem realmente prestar atenção. Dias que foram apenas mais um na sequência. Você acordou, fez o que precisava fazer, resolveu o que apareceu, e quando o dia terminou, não havia nada que realmente marcasse aquele momento como algo vivido de verdade. Isso não significa que sua vida está errada. Significa apenas que você entrou em um padrão muito comum. Um padrão onde os dias deixam de ser experiências e passam a ser tarefas. E quando isso acontece, o tempo parece desaparecer mais rápido, porque não existem momentos fortes o suficiente para criar memórias claras. Agora pensa nisso com sinceridade. Quantos momentos da sua última semana você realmente lembra com detalhes? Não de forma superficial, mas com sensação, com presença. A resposta para essa pergunta pode dizer muito mais sobre sua vida atual do que qualquer outra coisa. A maioria das pessoas não percebe, mas o tempo só parece longo quando é vivido com atenção. Quando você está presente, tudo ganha mais profundidade. Mas quando está distraído, preocupado ou no automático, os dias passam como páginas que você vira sem nem ler. E talvez o mais inquietante disso tudo seja perceber que não existe como voltar. O tempo que passou, passou. Os dias que não foram vividos com presença não podem ser recuperados. E é exatamente isso que cria aquela sensação estranha de vazio quando você para pensar sobre a própria vida. Mas aqui existe algo importante que precisa ser dito. Perceber isso não é algo negativo, pelo contrário. É um sinal de que você está começando a enxergar algo que a maioria das pessoas ignora durante a vida inteira. E essa percepção, por mais desconfortável que seja, pode ser o começo de uma mudança real. Porque no momento em que você percebe que o tempo está passando rápido, você também percebe que ainda existe tempo. E isso muda tudo. Você começa a entender que talvez não precise de uma vida completamente diferente, mas de uma forma diferente de viver o que já está acontecendo. Talvez o problema nunca tenha sido a falta de tempo. Talvez o problema tenha sido a falta de presença dentro dele. E isso é algo que ainda pode ser mudado, não no passado, mas a partir de agora, no próximo momento,
no próximo dia que você decidir viver com mais atenção. E talvez essa seja a reflexão mais importante até aqui. O tempo continua passando, independente de você perceber ou não. A diferença é que a partir do momento em que você se torna consciente disso, você ganha uma escolha. Continuar deixando ele escapar ou finalmente começar a viver dentro dele. Existe um ponto em que essa percepção começa a incomodar mais do que deveria. Não é só sobre o tempo passar rápido, mas sobre a sensação de que você não participou ativamente dele. Como se estivesse sempre um pouco distante da própria vida, apenas reagindo ao que acontece, em vez de realmente escolhendo como viver cada momento que passa diante de você. Já percebeu como muitos dias parecem iguais? Você acorda, segue a rotina, resolve o que precisa resolver e, quando percebe, o dia acabou. Não houve nada de errado, mas também não houve nada que realmente marcou. E esse padrão repetido faz com que semanas inteiras desapareçam sem deixar uma lembrança clara na sua mente. Isso acontece porque o cérebro funciona de uma forma curiosa. Ele só registra com força aquilo que é diferente, novo ou emocionalmente significativo. Quando tudo se repete, ele economiza energia e simplesmente passa rápido por aquilo. E é exatamente por isso que a infância parece mais longa. Tudo era novidade. Agora, na vida adulta, grande parte das coisas se tornou previsível. E quando não há novidade, o tempo parece acelerar. Não porque ele mudou, mas porque sua percepção mudou. Você deixou de sentir com intensidade aquilo que antes era novo e passou a apenas executar o que já conhece. Mas existe algo ainda mais profundo nisso. Não é só a repetição que faz o tempo escapar. É o fato de que, muitas vezes, você está fisicamente presente, mas mentalmente ausente, pensando no futuro, preocupado com problemas, revivendo situações, enquanto o momento atual simplesmente passa sem ser vivido de verdade. E talvez você já tenha vivido isso várias vezes sem perceber. Estar com alguém importante, mas com a mente longe. Fazer algo que antes te dava prazer, mas agora sem realmente sentir. Viver experiências que poderiam ser marcantes, mas que passam quase despercebidas porque sua atenção não está ali. Isso cria uma desconexão silenciosa. Você continua vivendo, mas não sente que está vivendo de verdade. E essa sensação, aos poucos, começa a pesar. Porque, no fundo, todo ser humano quer sentir que sua vida tem significado, que seus dias não estão simplesmente sendo consumidos pelo tempo. Talvez seja por isso que, em certos momentos, você para e sente algo difícil de explicar. Não é exatamente tristeza, nem frustração clara. É uma inquietação, uma sensação de que algo não está certo, mesmo quando aparentemente está tudo normal ao seu redor. Essa sensação pode ser desconfortável, mas ela carrega um valor enorme. Porque ela te acorda, ela quebra o automático, ela faz você questionar o ritmo em que está vivendo. E esse tipo de questionamento é raro, porque a maioria das pessoas continua seguindo sem parar para refletir. Agora pensa com sinceridade. Se tudo continuar exatamente como está hoje, como você vai se sentir daqui a alguns anos? A ideia não é te assustar, mas te fazer perceber algo simples. O tempo vai continuar passando da mesma forma. A única coisa que pode mudar é como você escolhe viver dentro dele. E talvez a grande virada não esteja em fazer mudanças radicais. Não é sobre largar tudo ou transformar sua vida de um dia para o outro. É algo mais sutil, mais interno. Começa com a forma como você presta atenção nas coisas simples que já fazem parte do seu dia. Prestar atenção em uma conversa, em um momento de silêncio, em algo que você normalmente faria no automático. Isso parece pequeno, mas muda completamente a forma como o tempo é vivido. Porque quando você está presente, o momento deixa de ser apenas mais um e passa a ter significado. E significado é o que faz o tempo deixar de escapar. Não é a quantidade de coisas que você faz, mas a qualidade da atenção que você coloca nelas. Você pode viver um dia simples e ainda assim sentir que ele foi real, que ele aconteceu de verdade dentro de você. Talvez você não precise de mais tempo. Talvez precise de mais presença. Essa é uma mudança silenciosa, mas poderosa,
porque ela não depende de circunstâncias externas, depende apenas da forma como você decide viver aquilo que já está acontecendo. E a partir do momento em que você entende isso, algo começa a mudar. O tempo ainda passa, mas deixa de parecer perdido, porque agora você está ali, dentro dele, sentindo, percebendo, vivendo. E isso transforma completamente a relação que você tem com a própria vida. Existe algo libertador em perceber tudo isso. Porque, ao contrário do que parece, não é tarde. A sensação de que o tempo passou não significa que acabou. Significa apenas que você acordou para algo que sempre esteve acontecendo. E essa consciência, por mais desconfortável que seja no início, pode ser exatamente o ponto de virada que você precisava. Muitas pessoas passam a vida inteira sem ter esse tipo de reflexão. Elas seguem no automático, repetindo dias, acumulando anos, sem nunca parar para realmente questionar como estão vivendo. E talvez a maior diferença entre quem desperta e quem não desperta esteja exatamente nisso: perceber. Perceber muda tudo, porque quando você vê com clareza, você não consegue mais ignorar. Aquela sensação de tempo perdido deixa de ser apenas um incômodo passageiro e passa a ser um lembrete constante de que algo precisa mudar, mesmo que seja aos poucos. E essa mudança não precisa ser grandiosa. Ela começa em coisas simples, em prestar mais atenção, em estar mais presente, em realmente viver os momentos em vez de apenas passar por eles. Parece pequeno, mas é exatamente isso que devolve a sensação de que você está vivendo de verdade. Talvez você ainda tenha muito tempo pela frente, mas a questão não é quanto tempo existe, é o que você faz com ele. Porque anos podem passar sem serem sentidos, e um único momento vivido com presença pode marcar você para sempre. A vida não é feita apenas de grandes conquistas ou momentos extraordinários. Ela é construída nos detalhes, nos instantes simples que muitas vezes ignoramos. E são esses momentos que, quando vividos de verdade, dão a sensação de que o tempo não foi perdido. Então talvez a pergunta mais importante não seja: para onde foi o tempo? Talvez seja: onde eu estava enquanto ele passava? Essa pergunta pode incomodar, mas também pode abrir espaço para uma mudança real na forma como você vive a partir de agora. Porque o tempo continua seguindo. Ele não desacelera, não espera, não volta. Mas você pode mudar a forma como caminha junto com ele. Pode sair do automático, pode começar a prestar atenção. Pode, aos poucos, voltar a sentir a própria vida acontecendo. E talvez seja isso que você estava procurando sem perceber. Não mais tempo, mas mais presença dentro dele, mais consciência, mais conexão com o que está acontecendo agora, neste exato momento. Porque no final, não é o tempo que define sua vida, é a forma como você vive dentro dele. E essa escolha, por mais simples que pareça, muda absolutamente tudo. Se você chegou até aqui, talvez isso tenha feito sentido para você de alguma forma. Talvez você tenha se reconhecido em algumas dessas reflexões. E se isso aconteceu, já é um sinal de que algo dentro de você está despertando. Agora eu quero te fazer um convite simples. Não para mudar tudo de uma vez, mas para começar pequeno. Preste mais atenção no próximo momento, no próximo dia. Observe, sinta, esteja presente, porque é assim que você começa a recuperar aquilo que parecia estar se perdendo. E se esse vídeo fez você refletir, comenta aqui embaixo apenas uma palavra: agora. Não como uma resposta qualquer, mas como um lembrete. Um lembrete de que a única coisa que você realmente tem é este momento. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, considere se inscrever no canal. Porque aqui a gente não fala só sobre a vida, a gente tenta entender como viver melhor dentro dela. Talvez o tempo tenha passado mais rápido do que você gostaria, mas ele ainda está passando. E a partir de agora, você pode escolher não deixar ele escapar da mesma forma, porque viver de verdade não é ter mais tempo, é finalmente estar presente dentro dele.